dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Para quem não conhece, esse aqui é o Rômulo. E essa aqui é a Ana Luísa. E a gente faz parte da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. E queremos que você se sinta em casa, à vontade e muito inspirado para louvar a Deus nessa manhã. Ou quando lá você estiver assistindo. A gente quer compartilhar com você uma escritura que nos inspirou essa semana e esperamos que inspire você também. Só que a dinâmica aqui vai ser diferente hoje. O Rômulo vai ler a passagem, a gente vai destacar algumas coisas, e então todos nós, vocês nas suas casas e nós aqui na nossa, vamos ler a passagem, a mesma passagem juntos, em voz alta, declarando o que está ali escrito, porque a gente acredita que isso tem poder. Amém. Amém? Amém. Então fica lá em Salmo 100, diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O salmista aqui, ele nos chama a prestar culto e a louvar, a adentrar as portas do culto, do templo, com gratidão, com alegria, dando louvor, prestando louvor e adoração ao nosso Deus. Sim, ele também nos chama a reconhecer o Senhor como Deus, E ao mesmo tempo nos traz um senso de identidade, de pertencimento, quando ele diz assim, que ele nos fez, Deus nos fez e nós somos dele. Olha que especial. Isso deve encher o nosso coração de ações de graça, de motivos de gratidão. Então, que a gente possa entrar na presença de Deus nessa manhã com motivos de gratidão. Isso, então, pelo que você é grato? Pensa nisso enquanto você estiver louvando e adorando a Deus. E lembre que Deus é bom e que o amor dele é leal e eterno. E ele é fiel com a gente. E essa fidelidade permanece por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Então vamos ler agora a escritura todos juntos. Pode ser? Então, em voz alta. Vamos lá. Salmo 100. Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. É isso e tenhamos um ótimo culto. Bom domingo a todos. Tchau. Bom dia, meu nome é Ramayana. Estou aqui em nome do Ministério das Mulheres para anunciar a nossa próxima live dia 10/11, às 7 horas, pelo Instagram da igreja, com o tema Verdades Admiráveis, quando a amizade ultrapassa um sorriso. E a nossa querida irmã de São Paulo, Sandra Matiantelli, estará realizando essa live para nós. Esperamos todos vocês na terça-feira que vem. Tchau, tchau! Bom dia, meus irmãos. Quem não me conhece, eu me chamo Luiz, esposa da Maria do Carmo. Eu queria pedir a ela, por favor, para ela ler umas escrituras. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Agora o Luiz vai orar para nós. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Peço permissão para entrar na sua presença, Deus, para agradecer ao Senhor, Pai, por esse momento que nós estamos aqui reunidos, Pai. E eu peço muita sabedoria ao Senhor, Deus, que possa, nessa oração, Pai, e milhares de pessoas possam chegar a ouvir ela, Pai. Então eu peço por essa pandemia que está no Brasil, Pai, pelos nossos irmãos que pegaram aí e já
estiveram internados, Pai, já saíram, já estão bons, estão em casa com seus familiares, Pai. E eu sou muito grato, Pai, porque o Senhor é esse Deus tão bom, Pai, tão maravilhoso, Pai. E eu peço ao Senhor que o Senhor dê sabedoria, Pai, aos nossos irmãos que vai fazer o culto, falar da palavra do Senhor ao domingo, Pai, que o Senhor possa conduzir cada um deles, Pai, que o Senhor dê a sabedoria que venha do Senhor, Deus, para eles levar esse culto para todos os milhares de pessoas que estão assistindo, Pai. Amém. Eu sou muito grato, que eu oro no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. E que tenhamos um bom culto. Então o que levarei quando for adorar? O que oferecerei diante desse altar? Será que ele vai ficar contente comigo? Será que ele ouvirá minha voz quando eu falar? O Deus eterno já nos mostrou, já disse o que exige de nós, o que ele quer, ser justo, fazer o que direi, amar, viver em obediência, ser justo, fazer o que direi, amar, viver em obediência. Então o que levarei quando for adorar? O que oferecerei diante desse altar? Será que ele vai ficar contente comigo? Será que ele ouvirá minha voz quando eu falar? O Deus eterno já nos mostrou, já disse o que exige de nós, o que ele quer, ser justo, fazer o que direi, amar, aos outros com dedicação, viver em obediência, ser justo, fazer o que direi, amar, aos outros com dedicação, viver em obediência. Então o que levarei quando for adorar? Bom dia! Este é o momento das ofertas e eu gostaria de compartilhar uma escritura com vocês. A escritura fica em Salmos 49, versículo 7 a 9. Vamos ler. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vai viver para sempre. Bom, essa escritura é muito interessante. E se você quiser, depois pode ler até o final, que é muito interessante. E, bem, nessa semana eu estive lendo alguns artigos e também vi uma reportagem na TV falando sobre o perfil dos novos investidores. Então, hoje,
com o advento da internet, né, e as pessoas em casa, os jovens na idade de 14 a 25 anos já fazem parte de 10% dos investidores da Bolsa de Valores. Ou seja, as crianças e adolescentes estão aprendendo a economizar o seu dinheiro, a investir o seu dinheiro. E isso é uma ótima notícia. E é muito legal porque você vendo algumas crianças recebem as mesadas e esses pequenos valores da mesadas eles dividem, né, o que vão investir, o que vão gastar, o que vão comprar de brinquedos, o que vão se divertir. Ou seja, mesmo sem ter um salário, né, tendo uma mesada, eles sabem exatamente o que fazer com o dinheiro, mesmo com a pouca quantidade que eles tenham. E muitas vezes nós adultos temos essa dificuldade em separar o nosso dinheiro, o que vai para a oferta, o que vamos pagar nossas contas e o que vamos investir. Ou seja, tudo isso mostra que nós não temos desculpa alguma, né, para dar nossas ofertas, para servir as pessoas, porque até as crianças hoje, além de usarem o dinheiro para comprar as coisas que querem, eles ainda conseguem investir na Bolsa de Valores. Então, isso acaba sendo para nós, irmãos, um grande ensinamento de como nós precisamos entender que nós temos um compromisso com Deus. Porém, será que as orientações têm sido corretas do que ela fazer com esse dinheiro? Será que hoje alguém fala sobre investir na vida eterna? Então, essa é uma oportunidade que podemos disseminar entre os jovens, né? E também sobre nós adultos, poder investir as nossas riquezas também no reino de Deus. O momento das ofertas é um momento onde você pode começar a fazer isso, fazendo pequenos investimentos que cabem dentro do seu orçamento, porém entendendo que você tem um compromisso com Deus. Então eu gostaria de animá-lo a investir na bolsa, investir em outras transações econômicas, mas sobretudo investir no reino de Deus. Eu confio no Senhor Jesus.
Bom dia, igreja, bom dia, irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos acompanham nessa transmissão hoje de manhã. É um prazer, uma alegria e passar esse tempo com vocês, e muito obrigado por esse privilégio de poder adentrar a sua casa aí, seja pela TV, pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Eu não sei qual é o equipamento que você está usando para acompanhar essa transmissão, mas é um prazer enorme poder estar aqui e participar desse culto. Muito obrigado pelos irmãos que entoaram louvores a Deus, pelos irmãos que já abriram a palavra de Deus para nós hoje, pelos irmãos que oraram pela igreja, pela nossa situação, pela nossa circunstância, que ainda permanece, né, preocupante, que demanda de nós cuidados. Por isso nós estamos aqui ainda, nessas transmissões virtuais. Sem dúvida a saudade é muito grande, o desejo de estar junto, de tocar, de abraçar, de ver um ao outro, maior ainda, mas é prudente e sábio que a gente ainda se proteja e confie, né, nas orientações das autoridades, e principalmente confie que Deus tem o controle disso tudo, e no momento certo nós vamos poder nos ver novamente fisicamente, né? Que enquanto isso a gente possa desfrutar desses encontros virtuais. E hoje eu quero introduzir na Palavra de Deus uma nova série, como nós vimos na chamada anterior, com o título Em breve uma nova mudança vai acontecer. Depois de estudarmos sobre as incertezas dessa vida e as certezas de Deus, que esperamos que tenha de alguma forma te encorajado e edificado a sua fé em Deus, a sua fé na bondade de Deus, a sua fé e confiança nas promessas de Deus e, sobretudo, no Filho de Deus, Jesus Cristo, nós convidamos você a mergulhar agora no livro de Atos, especificamente nos seus primeiros 2 capítulos, e juntos conhecermos, talvez relembrarmos e aprendermos na Palavra de Deus sobre a história que mudou o mundo, a história da primeira igreja de Cristo, descrita e narrada no livro de Atos. É muito interessante pensar, porque nós estamos em Atos, porque nós estamos entrando num livro muito valioso. Em um sentido, é certo que o livro de Atos é um dos livros mais importantes do Novo Testamento da Bíblia. Porque é uma verdade muito simples, que se nós não possuíssemos o livro de Atos, nós não teríamos conhecimento, nenhuma informação a respeito da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, que não fosse extraída apenas das cartas que Paulo escreveu. É consenso entre os estudiosos que a autoria do livro de Atos se deve a Lucas. Ele foi o autor. Sabemos muito pouco a respeito de Lucas. Só há 3 referências sobre Lucas no Novo Testamento. Colossenses 4 fala sobre ele, Paulo fala a respeito dele. Filemão, versículo 24, também é uma citação. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo também cita o nome dele na carta que ele escreve a Timóteo. Essas referências, essas poucas referências, ainda que poucas, nos permitem assegurar 2 coisas sobre Lucas. Em primeiro lugar, que Lucas era um médico. Em segundo lugar, que ele era um dos colaboradores mais apreciados pelo apóstolo Paulo e um dos seus amigos mais fiéis, porque foi seu companheiro na prisão. E provavelmente foi lá que ele escreveu o livro de Atos. Também podemos deduzir uma coisa, que fica clara aqui em Colossenses capítulo 4, que Lucas era um gentil, ele não era um judeu. Porque lá em Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 11, Paulo fala assim: Jesus, chamado justo, também envia saudações.
Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então aqui em Colossenses 4 a gente se depara com uma lista de menções e saudações que Paulo escreve aqui para a igreja em Colossos. E você percebe que ele fala que, logo no início, que esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Quer dizer, esses nomes que ele citou até aqui são aqueles que estão circuncidados, da circuncisão. Eu entendo que são os judeus, né? E depois, a partir do versículo 12, ele começa a citar outros colaboradores, o que nos dá a entender que esses que ele cita agora, incluindo Lucas, não são da circuncisão, são cooperadores do trabalho, mas não são judeus. Então, muito provavelmente, Lucas é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Segundo os estudiosos também, Lucas atendeu o chamado missionário para proclamar o evangelho na região da Macedônia. Ele foi responsável pela edificação da igreja em Filipos, ficou lá por cerca de 6 anos, e mais tarde ele ainda acompanha todas as lutas e a grande obra de evangelização do apóstolo Paulo em Roma. Ele deve escrever, como falei, o livro de Atos, quando Paulo estava na prisão, muito provavelmente no ano 63 depois de Cristo. Uma outra curiosidade aqui é para quem Lucas escreveu o livro de Atos, o destinatário do livro de Atos. Tanto em Lucas 1, no Evangelho de Lucas, como em Atos, ele destina esses livros a um homem chamado Teófilo. Há uma curiosidade aqui, entre outras que eu vou falar, é que na antiguidade, quando você dedicava uma obra, um livro, a uma determinada pessoa, você incluía nessa dedicação uma expectativa de que aquela pessoa pudesse custear a distribuição dessa obra, que era muito onerosa. Então nós só podemos aqui adivinhar quem era Teófilo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 3, ele chama excelentíssimo Teófilo. A frase, em realidade, significa sua excelência. Então, Teófilo pode ter sido um homem que ocupava um alto posto no governo romano. Mas em Atos também me chama a atenção que Lucas não usa mais o termo excelentíssimo. Ele não trata mais Teófilo dessa forma, que era um termo usado quando você se reportava a uma autoridade, por exemplo, a um governador. Então ficam as perguntas. Será que Lucas se tornou mais íntimo de Teófilo, por isso que ele não usa mais essa expressão? Será que Teófilo se tornou um cristão? Será que, se ele já não era, será que ele mudou, ele não ocupava mais um posto de autoridade? Nós não sabemos, são todas especulações que eu estou fazendo aqui. O que a gente sabe é que o nome Teófilo deriva de 2 palavras gregas, teos, que significa Deus, e amor, que vem do feeling. Então, Teófilo, no português, é um homem que ama a Deus. Provavelmente, então, também há uma teoria que Lucas escreve esse livro para alguém que amava a Deus e que não usou o nome real dele, porque naquela época ser um cristão era motivo de muita perseguição. Bom, por que Lucas escreveu o livro de Atos? Possivelmente, alguns estudiosos dizem que Atos foi escrito para ser uma defesa do cristianismo diante do governo romano. Então, quando ele dirige essa carta a Teófilo, nós aqui pressupondo que ele era uma autoridade no governo romano, ele estava com a intenção de persuadir
um alto funcionário do governo romano que o cristianismo era algo que não necessitava de perseguição. Foi demonstrar, Lucas aqui, para Teófilo, que o cristianismo era uma religião universal para todos os homens, de todas as nações. E isso era uma coisa que os judeus, em particular, tinham grande dificuldade de compreender, porque eles tinham a ideia de que eles eram os únicos escolhidos de Deus e estavam seguros de que Deus não tinha nada a ver com outras nações. Lucas, através de Atos, decide provar que isso estava errado. Mas quando lemos Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos aqui o grande propósito de Lucas ao escrever o livro de Atos. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Quando você lê Atos todo, você percebe que a ideia central do escritor é mostrar a expansão do cristianismo e como o cristianismo, que começou num pequeno lugar da Palestina, em pouco mais de 30 anos, chegou até Roma, a capital do mundo conhecido naquela época. E ele termina com Paulo na prisão, esperando ser julgado. Esse é o final do livro de Atos, em Atos capítulo 28. Antes desse final, você vai ver em Atos 6, 7, em Atos 9, 31, Atos 12, Atos 19, várias passagens onde fica claro aqui Lucas declarando, escrevendo sobre a expansão do cristianismo em todo o mundo conhecido, cumprindo com o que lemos aqui no versículo 8, né? Do testemunho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, o espalhamento da boa notícia do Evangelho. E como disse, então, ele finaliza com Paulo na prisão. Sem dúvida há uma curiosidade de saber o que aconteceu com Paulo depois, mas Lucas não nos dá essa informação. Mas eu acredito que Lucas terminou ali porque ele tinha cumprido com a tarefa de mostrar que o cristianismo que começou em Jerusalém se estendeu até a capital romana. Um grande erudito do Novo Testamento disse que Atos poderia ser chamado como chegaram as boas novas de Jerusalém a Roma. Então o propósito principal de Lucas em Atos era mostrar aos homens algo da milagrosa divulgação do Evangelho e deixou de escrever quando já tinha mostrado o cristianismo estabelecido na capital do mundo. Bom, quais foram as fontes que Lucas utilizou? Como todo historiador, ele precisava de fontes. Então, Lucas deve ter usado, sem dúvida alguma, os dados da igreja em Jerusalém, que, apesar de não estarem escritos, as igrejas tinham a sua história. Então, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Cesareia. Com certeza, Lucas usou essas histórias para escrever o livro de Atos. E, sem dúvida alguma, a amizade que Lucas tinha com o apóstolo Paulo pôs ele em contato com todos os grandes homens de todas as igrejas e, por consequência, todas as lembranças e todos os relatos desses homens, sem dúvida alguma, estavam ao alcance de Lucas. Bom, dito tudo isso, vamos ler juntos Atos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12. A história que mudou o mundo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Sabe, primeiro nós vamos caminhar aqui juntos por esse trecho de Atos, capítulo 1, versículo 1 a 12, e compartilhar, eu quero compartilhar algumas coisas, 3 coisas que eu aprendi aqui nesse trecho que lemos. Começando com Atos, capítulo 1, versículo 1 até o 5, eu quero falar sobre o poder para seguir em frente. Lendo novamente, Lucas fala aqui no versículo 1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse livro anterior é o Evangelho de Lucas. E Teófilo, já falamos provavelmente de quem era. Que não sabemos, na verdade, exatamente quem era esse homem, né? Até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. É interessante aqui porque, se você for ver em Lucas 24, onde Lucas narra esse momento aqui, onde Jesus aparece aos apóstolos e fala sobre o reino de Deus, você vai ver que não se tratava de novas revelações, que fossem além das Escrituras e da história já vivida. Não haviam fontes misteriosas, não havia nada diferente. Naturalmente, agora, para os apóstolos, a história do Antigo Testamento e a história que eles mesmos experimentaram estava se abrindo diante dos seus olhos, e uma luz nova e límpida clareava a mente desses homens. Continuando, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Eu quero destacar também aqui um outro aspecto desse trecho, que é a comunhão. A comunhão de mesa era um acontecimento característico do convívio de Jesus com os seus discípulos. Ele escolheu a comunhão para manifestar aos seus discípulos. Ele escolheu a mesa, o almoço ou o jantar ou o momento juntos para compartilhar e manifestar aos seus discípulos a realidade de quem ele era, como também para restaurar os laços com os discípulos que haviam sido destruídos por causa dos fracassos que eles haviam cometido, né, de abandonar Jesus, de trair Jesus. E nesse diálogo, na mesa da refeição, Jesus restaura essa relação com eles e anuncia para eles que a ascensão, que ele iria aos céus, mas que eles deveriam esperar para receberem algo que viria dele em Jerusalém. E no fim ele fala: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe, o livro de Atos, em 2 sentidos, é o 2º capítulo de uma história que continua. É literalmente o 2º volume que Lucas enviou para Teófilo.
No primeiro, que é o Evangelho de Lucas, ele relata a vida de Jesus sobre a terra. E agora ele continua contando a história da igreja cristã. Atos também é um segundo volume de uma história que não tem fim. O Evangelho era uma história, era só a história do que Jesus começou a fazer e ensinar. A vida na terra de Jesus era só o começo de uma atividade que não conhece o fim. As provas da vida e da obra de Jesus Cristo são indiscutíveis, são históricas e são autenticadas. A realidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo são imprescindíveis para o cristianismo. E não há uma coisa que eu queria falar aqui é que há distintos tipos de imortalidade. Existe a imortalidade da fama. Sem dúvida alguma, Jesus ganhou essa imortalidade, dado que seu nome não será esquecido jamais. Há uma imortalidade da influência. Alguns homens deixam uma influência e um efeito no mundo que não morre. Sem dúvida alguma, Jesus ganhou também essa imortalidade da influência, devido ao seu efeito sobre os homens, sobre a vida dos homens. Mas, acima de tudo, existe uma imortalidade da presença e do poder. Jesus não só deixou um nome e uma influência imortais, mas Jesus ainda vive. Ele está ativo e ele tem poder. Jesus não é aquele que foi. Jesus é aquele que é. E sua vida ainda continua. Então, amigos, num certo sentido, tudo o que o livro de Atos ensina é que essa vida de Jesus continua na sua igreja. A eleição dos apóstolos durante a atuação de Jesus na terra agora mostra qual era o seu verdadeiro sentido. É por isso que a história dos apóstolos precisa ser logo depois a história do Evangelho. Porque o livro de Atos fala da igreja que continua a vida de Jesus Cristo. De que forma isso acontece? Acontece por meio do relacionamento que essa igreja tem com Deus, revelado na adoração de cada um a Deus, no conhecimento da vontade de Deus e na decisão de viver de acordo com essa vontade cada dia. Isso se mostra no relacionamento de uns com os outros, caracterizado, sobretudo, no compromisso de amor em ajudar um ao outro a ser mais como Jesus Cristo, no compromisso com a missão de salvar e buscar o perdido, no vivenciar a comunhão bíblica e tantas outras características que descobrimos quando lemos as páginas do livro de Atos. A igreja que continua a vida de Jesus Cristo na terra. E essa passagem aqui nos relata a forma como a igreja conseguiu poder para fazer isso. Foi devido à obra do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus eleva a igreja de Jesus acima de tudo o que já existia na história até então. O Espírito Santo é o protagonista dessa história que mudou o mundo. Os apóstolos se reuniram em Jerusalém para aguardar a chegada do Espírito Santo, o grande protagonista desse livro. Sabe, há um ponto aqui. Nós ganharíamos mais poder, mais coragem e mais paz se aprendêssemos a aguardar, se aprendêssemos a esperar. Nos assuntos dessa vida, e eu não sei quais são os seus, pelo que você está passando ou atravessando, a lição que aprendemos aqui é que nós devemos aguardar. Em meio à crescente atividade da vida, deve haver um lugar para uma sábia passividade,
em meio a toda luta, deve haver um momento de receber. Nós temos que lembrar que o sentimento desses homens aqui era um sentimento de terem fracassado. O avivamento e a esperança produzida por Jesus havia se apagado. O mundo voltara ao normal. Como recomeçar agora sem Jesus? Através do poder do Espírito Santo. O poder para recomeçar. O poder para seguir em frente. Talvez seja essa a mensagem que você precisa ouvir hoje. Talvez você esteja vindo de derrotas, de fracassos, de planos mal-sucedidos, de sonhos frustrados. Talvez você perdeu sua referência, perdeu sua confiança. Eu quero dizer para você, a Bíblia está falando para nós, que eu e você precisamos receber esse poder do alto, aguardar que venha esse poder do alto para nós seguirmos em frente. Como? Como que a gente recebe esse poder do alto? É isso que nós vamos aprender juntos nessa série. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar está em Atos 1, versículos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O reino e suas testemunhas. Sabe, através de todo o seu ministério, Jesus trabalhou sobre uma grande desvantagem. Porque o centro da mensagem de Jesus era o reino de Deus. Mas o problema era que ele queria dizer uma coisa para o reino e aqueles que ouviam pensavam em outra coisa. Os judeus estavam sempre vividamente conscientes de que eram o povo escolhido de Deus. Criam que isso significava que eles estavam destinados a receber honras e privilégios especiais e a dominar o mundo. De modo que os judeus começaram a esperar um dia em que Deus entraria diretamente na história humana e com o seu poder iria fazer o que eles nunca puderam fazer. Eles esperavam o dia em que, pela intervenção divina, eles alcançariam a soberania do mundo que sonhavam. Então, o judeu concebia o reino em termos políticos. E não era essa a mensagem que Jesus anunciava quando ele falava da vinda do reino de Deus. Jesus fala que não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Tempos e datas, somente Deus quem estabelece, é quem estabelece. Tempos e datas, prazos, somente Deus é quem estabelece. Talvez alguns planos, alguns projetos, algumas ideias suas, alguns sonhos ainda não aconteceram ou não aconteceram no tempo que você queria. Nós precisamos confiar nisso, que não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E justamente agora aqui em Atos, Deus está em vias de introduzir um tempo completamente novo, o tempo da igreja. A vinda do Espírito não significa a irrupção, a chegada imediata do reino de Deus, mas o início da missão, a evangelização para a construção do corpo de Cristo, que é a igreja. Para isso há necessidade de poder, porém não basta o poder intelectual, não basta o poder da vontade humana, não basta o poder da retórica, é necessário o poder que vem do alto, o poder do Espírito. Somente por meio desse poder é possível cumprir com essa tarefa.
pois o Espírito atua em nós, o Espírito age dentro de nós e através de nós, e ele nos transforma, como transformou esses homens e mulheres em Atos, em testemunhas. O reino e suas testemunhas. Você e eu temos sido transformados pelo Espírito em testemunhas. Você e eu temos permitido que isso aconteça. Sabe, num processo judicial, são interrogadas testemunhas. Não cabe às testemunhas externar sua opinião, nem relatar seus pensamentos, mas falar apenas das coisas que viram e ouviram. As testemunhas, elas estabelecem aquilo que aconteceu na realidade. Mas nesse caso, como se trata de realidades divinas, invisíveis, não bastam todos os testemunhos humanos para convencer o próximo dos fatos. Somente o poder do Espírito Santo pode atestar o testemunho de Jesus de forma a atingir a consciência da pessoa e que ela creia ou se rebele contra a verdade que já não pode mais ser negada. Os apóstolos não dirão nada diferente do que já testemunharam. Eles não recebem do Espírito de Deus novos ensinamentos, mas o testemunho eficaz de Jesus Cristo. Eu quero ressaltar também aqui em grego a palavra que se usa para testemunha e para mártir é a mesma. Mártis. Uma testemunha devia estar disposta a converter-se em um mártir. Ser testemunha significa ser fiel a qualquer que seja o custo. Uma testemunha é um homem que diz saber que algo é certo. Em um tribunal, uma testemunha não pode dar evidências de algo que não conhece pessoalmente. Uma testemunha não diz, eu penso que isso, mas ele diz, eu sei. A testemunha real não é uma testemunha de palavras, mas uma testemunha de atos. Como está, meu irmão e minha irmã, o seu testemunho cristão? Pensando nessas coisas que eu acabei de falar. Você tem sido um mártir? Ou seja, seu testemunho tem sido fiel, qualquer que seja o custo a ser pago, o preço a ser pago. Sabe, esse serviço de testemunho, ele se desdobra de forma crescente em Jerusalém, Judéia, Samaria e todo o mundo no livro de Atos. Esse é o plano da obra que Lucas começa a escrever. Durante todos os capítulos, durante alguns capítulos ele nos manterá em Jerusalém, depois ele passa ao grande avivamento em Samaria e na sequência a conversão de Paulo, com a qual viajamos até Roma. Tudo isso, porém, não se realiza de acordo com uma estratégia inteligente e missionária elaborada pelos apóstolos. Tudo acontece de acordo com o plano cuja base Jesus está comunicando aos apóstolos. Esperem em Jerusalém que vocês receberão o Espírito de Deus, que vocês receberão o poder para fazerem cumprir com essa missão, com essa tarefa de testemunhar até os confins da terra sobre o Evangelho. Mas sabe, amigos e irmãos, nós não podemos olhar para Atos como sendo uma história distante e já concluída, já terminada. A história descrita aqui em Atos, ela continua. E ela nos envolve como cristãos em seu desenrolar, requisitando nossa oração, nossa contribuição e nosso empenho. A pergunta que eu me fiz aqui e que eu faço a você é: você está envolvido nessa história?
com toda a sua vida. Você está envolvido nessa história que começa aqui em Atos, do espalhamento da mensagem, do testemunho, com sua oração, com sua contribuição, com seu empenho. Sabe, o fim da terra foi alcançado por um lado, mas ainda não foi alcançado. Nós ainda nos encontramos nesses tempos e datas, nesses serviços de testemunhas até o fim da terra. Nós somente compreenderemos a igreja e a sua história, as suas tarefas e as suas promessas, quando nós compreendermos essa verdade de todo o nosso coração. Não se trata do meu querer, do meu pensar, do meu interesse, dos meus planos, e sim dos planos, interesses, vontade e pensar de Deus. Nós somente cumpriremos o sentido do nosso serviço se compreendermos que nisso tudo há somente um único fato realmente decisivo: o poder do Espírito Santo que veio sobre nós. Não devemos pensar que o Espírito Santo começou a existir pela primeira vez nesse momento aqui. Não é isso. Porque Deus é eternamente Pai, eternamente Filho e eternamente Espírito. Mas chegou aqui um momento especial para os homens, em que experimentaram plenamente aquele poder que sempre esteve presente. E por meio desse poder, eles se transformaram em testemunhas, em mártires, anunciando a boa notícia do Evangelho até os confins do mundo conhecido naquela época. E por fim, eu quero ler o versículo 9 ao 12 de Atos 1. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Esse trecho da passagem de Atos 1, versículo 9 a 12, relata-nos a história da ascensão. Só Lucas nos relata esse fato, e ele já aparece no seu Evangelho, em Lucas capítulo 24, versículo 50. Talvez a pergunta que você se faça é: como pode Jesus ter subido ao céu? Onde está agora esse Jesus? Uma vez que o cristianismo se baseia em conhecê-lo, em amá-lo, em confiar nele e lhe obedecer, para onde ele foi? Onde ele está? Ele foi erguido, ele foi elevado para junto de Deus. Isso não significa que Lucas localizou Deus em algum lugar do céu. Não, porque os céus, segundo a Bíblia, mesmo os mais altos céus, não podem conter a Deus. A ascensão de Jesus, na verdade, representa a sua exaltação à direita de Deus. Isso não expressa outra coisa, senão que, desse modo, Jesus se torna participante dessa forma divina de ser e atuar. Os apóstolos sabiam muito bem que Jesus estava próximo e atuante. Em Atos isso fica comprovado quando nós lemos as Escrituras desse livro. Então, como acontecimento, a exaltação, a ascensão é descrita por Lucas. Mas como fato de exaltação de Jesus, ela é testemunhada em todo o Novo Testamento. Paulo faz menção à ascensão em Romanos, em Filipenses, em 1 de Timóteo. Pedro menciona a ascensão na sua primeira carta,
No livro de Hebreus nós vemos algo relacionado a isso também. E em Efésios, Paulo fala sobre isso. E eu quero resumir todas essas referências com essa passagem, em Efésios capítulo 1, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Sabe, Paulo está falando aqui que a ascensão de Jesus aos céus representou a sua exaltação, o seu assento à direita de Deus nas regiões celestiais, e que a posição de Jesus está muito acima de qualquer governo, de qualquer autoridade, de qualquer poder, de qualquer domínio e de qualquer nome que se possa mencionar nessa era, quer dizer, na era que ele estava escrevendo, como na era que há de vir, nos nossos tempos. Isso é muito importante nesse momento que a gente está passando, de eleições, onde nós vamos poder exercer o nosso direito a votar e a escolher os nossos candidatos, mas sem perder como cristãos a convicção de que Jesus é a maior autoridade, Jesus é quem tem o poder, Jesus é quem tem o domínio, e não há nada, nem ninguém, nem nenhum nome em que a gente possa depositar a nossa confiança plena que não seja o dele. Sabe, Jesus é tirado de uma ligação ainda existente com o espaço terreno. E o que nós podemos ver aqui nos apóstolos que presenciaram isso, o sentimento, o envolvimento íntimo com esse evento, só fica claro no fato de que eles incessantemente continuam olhando para o céu enquanto Jesus desaparecia. E os anjos aparecem aqui, 2 seres vestidos de branco. Os anjos chamam os apóstolos de galileus. Os anjos conheciam os apóstolos. Os anjos também não estão distantes de nós, mas eles estão próximos, podendo nos ouvir, podendo nos ver, podendo ter parte conosco e com a nossa vida. E isso é tão encorajador, saber disso. Os anjos compreendem que os discípulos ficam olhando, em parte maravilhados, em parte alegres e em parte tristes, na direção para a qual Jesus foi. Parece aqui, com a reação dos anjos, que nós não podemos nos deter em nós mesmos e em nossos sentimentos. Não há tempo para ficar parado, olhando para o céu e vendo Jesus subir. Por isso os anjos corrigem os discípulos, levando-os a voltar ao tempo presente e testemunhando-lhes o futuro. Jesus voltará. Eles falam, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Não é uma despedida para sempre. Lucas aqui está libertando a igreja de uma falsa expectativa imediata da segunda vinda de Jesus e dirigindo a igreja para a sua missão neste tempo, ou naquele tempo e naquele mundo. Contudo, ele não coloca a expectativa da vinda de Jesus de lado. Pelo contrário, é para essa verdade, para esse fato, que tudo o que agora precisa ser feito pela igreja, por meio dos apóstolos em Jerusalém e até os confins do mundo, é direcionado. Como isso tem aplicabilidade na nossa vida hoje, irmãos. Nós precisamos viver o hoje, mas sem perder de vista o amanhã. Nós precisamos viver a realidade das nossas vidas. É isso, e pronto. Com fé e segurança, mas sem perder a esperança de que tudo será diferente no final. Os apóstolos compreendem essa situação. Não é hora de ficar olhando com saudade ou admiração enquanto Jesus se afasta.
Tão logo vier o Espírito, começará o grande trabalho em Jerusalém. Eles não solicitam aos anjos mais esclarecimentos, mas voltam para Jerusalém. Porque bem diante deles, distante como uma jornada de um sábado, que era a distância permitida pela lei percorrer no sábado sem descumprir o mandamento. De Êxodo 16, versículo 29. Está lá aquela cidade, a qual eles vão retornar, rumo à emocionante história de sua vida, com seus altos e baixos, com os acontecimentos inesperados e esperados que Lucas deseja relatar. Quando Lucas fala sobre isso no Evangelho, lá no capítulo 24 de Lucas, no versículo 52, ele diz que os apóstolos voltaram para Jerusalém em grande gozo, em grande alegria. Apesar da ascensão, ou possivelmente devido à ascensão, os discípulos estavam seguros que Jesus não havia se afastado, mas que estava assim com eles e sempre estaria com eles. É tolice especular quando e como acontecerá a segunda vinda de Jesus, porque o próprio Jesus disse que nem ele mesmo sabia o dia e a hora que ele iria voltar, em Marcos 13, versículo 32. É quase blasfêmia especular a respeito daquilo que era segredo até para Jesus Cristo. O ensino essencial do cristianismo aqui é que Deus tem um plano para o homem e para o mundo. Nós temos que acreditar que a história não é uma coisa casual, um ajuntamento de acontecimentos casuais que não vão a lugar algum. Nós temos que acreditar que o mundo vai a alguma parte e que existe algum feito divino ao qual se move toda a direção, toda a criação para uma mesma direção. Nós devemos acreditar que quando chegar a consumação, Jesus será juiz e senhor de todos nós. A segunda vinda não é um assunto sobre o qual devemos especular ou bisbilhotar. Pelo contrário, é uma convocação para lutar pela chegada desse dia e nos preparar para quando ele chegar. E esse o livro de Atos. Essa história que Lucas escreveu para Teófilo e que Deus a conservou para nós, pode nos inspirar. Essa história pode nos inspirar a lutar e a nos preparar para o dia em que ele voltará. Mas enquanto esse dia não vem, que creiamos, nós cristãos, que temos um poder para seguir em frente, o Espírito Santo. Que eu encorajo você, que está me ouvindo e não tem esse Espírito, a ficar aqui conosco nessa série para aprender como recebê-lo. E que enquanto esse dia não vem, que possamos ser, irmãos e irmãs, testemunhas convictas, mártires da vida de Jesus e de seu ensino nesse mundo que nos cerca, com a certeza de que este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Que vivamos o presente, seguros de que Jesus está conosco e com a certeza de que um dia ele vai voltar. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar juntos pela Santa Ceia. Pai, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor nos deixou no livro de Atos. Muito obrigado, Pai, por nos fazer ter a oportunidade de conhecer a história da igreja. Pai, muito obrigado porque o Teu Espírito, Pai, foi o agente supremo e foi o protagonista de toda essa história, Pai. Muito obrigado pelo poder que emana dele.
Muito obrigado pela transformação profunda que Ele pode e é capaz de fazer em nossas vidas. Pai, muito obrigado por Jesus, por Ele ter enviado esse Espírito, por Ele ter subido aos céus e por Ele hoje estar vivo. Obrigado por Ele ter sido exaltado, Pai, e estar ao teu lado direito, acima de qualquer poder, domínio e autoridade. É nessa soberania que queremos pensar hoje. É nesse domínio de Jesus sobre tudo que queremos refletir hoje. Muito obrigado, Deus, pela vida dele. E tudo isso oramos agradecidos no seu nome. Amém. Estar perfeitos, não. Os ensinamentos não foram em vão. Eles moldam o coração, trazem para o caminhar.
trazem luz para o caminhar, esperança pra lutar. Os ensinamentos não foram em vão, eles moldam o coração. Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Oh, 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 oh. Os ensinamentos não foram em vão, eles moldam o coração. Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Quando o Senhor Jesus voltar, quem vai estar aos pés da cruz? Olá, foi muito bom ter você no nosso culto. Que você tenha se sentido amado e que tenha sentido a presença de Deus por aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, que isso vai ajudar com que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. E se você é novo por aqui e quer estudar a Bíblia ou quer fazer algum pedido de oração, aqui embaixo tem 2 formulários que você pode preencher e alguns dos nossos membros vão entrar em contato com você. Não esqueça também de acompanhar a gente nas redes sociais, que assim você vai poder ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e também participar dos eventos com a gente. Então é isso, até o próximo culto!